Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula da Semana do Conhecimento. Ai, que legal, essa semana é diferente! Eu tô tão empolgado. Vocês estão empolgados que nem eu? A gente vai fazer muito experimento em várias disciplinas e em ciências não vai ser diferente. Então lembra do nosso combinado da aula passada? Na aula 81, nós relembramos sobre a hidrografia, né? Falamos sobre a água. Relembramos sobre a estação de tratamento da água. E eu contei para vocês que nós íamos construir um filtro feito de garrafa PET. Lembra os materiais que eu apresentei para vocês na minha bancada e pedi que vocês copiassem no caderno? Então é nessa aula você tem que estar com eles em mãos para construir esse filtro junto comigo. Eu vou fazer aqui, vocês vão assistir. Chama todo mundo, o pai, a mãe, o vizinho, o papagaio, o periquito para ver esse filtro ficar pronto. E eu quero ver o de vocês. Fabiano, como que você vai ver o meu? Olha que legal essa tela. Olha o que nós pensamos. Se essa Semana do Conhecimento é um momento onde vocês, estudantes, vão produzir materiais, vão construir experimentos, eu quero ver esse experimento. Coisas lindas vão sair. Então, olhem nessa tela comigo. Nesta aula, você irá realizar um experimento, ou seja, vai construir o filtro comigo. Compartilhe uma foto, ou mais de uma foto, um videozinho curto do seu experimento nas redes sociais. Não é obrigatório, tá, gente? Muitos de vocês já me mandam fotos, me marcam no Instagram que vocês fazem videozinhos e fotos dos experimentos. Eu fico tão feliz e eu quero ver mais coisas de vocês. Então, utilize a hashtag Semana do Conhecimento. Então, se você tem Facebook, Instagram, Twitter e quer escrever sobre, colocar uma foto, um vídeo, marque, coloque essa hashtag Semana do Conhecimento para a gente saber o que você está produzindo. Você também pode mandar uma foto, ou mais de uma, ou um videozinho curto, para esse e-mail que nós criamos com todo carinho para conhecer o material de vocês. aulaparanaciencias, sem acento, @gmail.com. Faz o experimento, tira uma foto, manda para esse e-mail. Nas próximas aulas eu vou prometer para vocês, eu vou terminar as aulas sempre mostrando fotinhos dos experimentos de vocês. Coloca o nome da escola, o seu município e eu vou identificar a foto, o seu nome, o nome da sua escola. Que legal! E vocês também podem me marcar no Instagram, quem tem, @Fabiano_Villatori, que é meu sobrenome, que eu vou saber, primeira mão, os experimentos que vocês fizeram. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem a hashtag, copiarem o e-mail e a minha marca, o meu nome do Instagram, para que vocês, após a construção do experimento, enviem o material para a gente. E eu já volto. Ótimo! Copiou a nossa hashtag, copiou o e-mail, já sabe como me encontrar nas redes sociais. Vamos começar nossa aula? Porque eu tô louco para pôr a mão na massa e vocês também. Vamos começar com uma reportagem. Já que a gente está falando de filtro, nós vamos construir um filtro. Vocês já ouviram falar do filtro de barro? Tem um filtro de barro na sua casa? Vocês sabiam que ele é uma construção genuinamente brasileira? Filtros de barro. Água limpa e gelada. Eu trago para vocês um trecho, um recorte dessa reportagem. Se você quer saber ela na íntegra, aponte o seu celular para o QR Code e faça a leitura após a nossa aula de hoje. Eu tirei essa reportagem de um site chamado IBA e foi escrito por Giovana Cerveira em 2019. Então diz assim a reportagem. Para fazer com que a água seja purificada, a parte superior do filtro armazena a água e, com a força da gravidade, ela passa de gota em gota por uma vela esterilizante.
feita de material microporoso que retém partículas sólidas e as impurezas. Depois, uma camada interna da vela, feita de prata coloidal, esteriliza a água, livrando-a de bactérias. Por fim, o carvão ativado, que está contido no interior da vela, reduz a quantidade de cloro da água que vem da nossa torneira, deixando ainda mais pura, livre de odores e de sabores impróprios. A água filtrada é então armazenada na parte inferior do filtro, que por também ser feito de argila, faz com que haja uma troca de calor, mantendo a temperatura da água sempre fresca. Lendo esse texto, já vem na nossa cabeça essa imagem desse filtro de barro meio alaranjado. Nós vamos construir um filtro de garrafa PET, bem diferente desse filtro, mas que tem certas semelhanças. Tem uma parte de cima, tem uma parte de baixo. Também vai ter um material poroso que vai reter, que vai segurar essas partículas. Claro, não vai ter carvão, não vai ter outras estruturas para deixar essa água mais pura para beber. Por isso, aqui é meu alerta, nós vamos construir o filtro hoje, nessa aula, agora. Vai pegando o material. Então, duas coisas tem que ter na nossa mente. Você não vai poder beber a água no final do processo. Ainda ela pode ter algum micro-organismo, alguma coisa que possa te deixar doente. Então não beba, é só uma experiência. Um outro alerta que eu vou passar para vocês é: qualquer material que vocês peguem na casa de vocês, como algodão ou a gaze ou outros materiais, peça autorização. Avise o adulto que mora com vocês: estou pegando este material para fazer o experimento. Me ajuda, peça ajuda para um adulto, para um irmão mais velho, para um familiar de vocês. Vai ajudar, vai ficar mais divertido e toda a família vai aprender. Então vamos começar nosso experimento? Então reparem aqui na nossa tela. Nesta aula, você vai construir comigo um modelo de filtro de garrafa PET. Vamos ver como que ele funciona? Então vou dar um tempinho para arrumar a minha bancada, os meus materiais e um tempinho também para você pegar os materiais que você separou e a gente começar a construir junto. E eu já volto. Voltamos, turma! E você pegou o material? Eu já peguei. Olha a minha bancada pronta para a gente começar o experimento. Então, vamos pôr a mão na massa? Lembrando, a gente tem que ter um espaço próprio para isso. Vamos fazer sujeira. Então, avise um adulto que mora com você. Peça ajuda. Construir em coletivo é muito melhor. Então, observe comigo na tela o nosso passo a passo para fazer o experimento. A primeira etapa é pegar aquela garrafa PET que eu falei para vocês, transparente, de mais ou menos 1,5 litro, que é essa minha, ou 2 litros, e nós vamos cortar em duas partes. Só que você não vai cortar exatamente ao meio, você vai cortar um pouquinho mais para cima, meio que fazendo um funil. Então, eu vou aqui cortar com vocês. Pego a minha tesoura sem ponta, eu sou adulto, mas mesmo assim eu vou usar uma tesoura sem ponta. E nós vamos cortar a nossa garrafa PET. Então olha lá, cuidado, não precisa ter pressa. Pronto, ó.
tenho as minhas duas partes. Essa aqui que parece um funil, eu vou chamar de parte A. E essa parte aqui que parece um copinho é a minha parte B. Essa é a nossa primeira etapa, cortar a garrafa. Deixamos a parte B de lado e pegamos a nossa parte A, o nosso funil. Vamos para a etapa número 2? A etapa número 2 é colocar a gaze. Então, nós pegamos lá no nosso armário, na nossa farmacinha, e pegamos esse material, que é uma trama de tecido que vai ajudar a filtrar o material. Como que você vai colocar esse material? Na parte externa da garrafa, sobre, né, a abertura, a boca da garrafa, você vai dobrar uma, duas vezes e vai pegar o barbante e vai o quê? Amarrar. Olha lá, ó. Com força, para que não escape. O professor Fabiano também está fazendo dele. Você vai fazer o seu em casa e ó, amarrei. Dá mais um nozinho, para que não escape. Olha lá. Então, essa é a nossa segunda etapa. Peguei a parte A da garrafa, que parece um funil, viro com a boca para cima, sem a tampa, coloco a gaze dobradinha e amarro com o meu barbante. Vou cortar o excesso do barbante, para que ele não nos atrapalhe. Olha lá, ó. Cortei. Vamos para a próxima etapa? Etapa número 3. Viro a nossa garrafa, meia garrafa, né? A nossa parte A. E agora eu vou colocar o quê? O algodão. Então, o algodão aqui que eu tenho, ele é em bolinha, né? Então, eu tenho que abrir ele um pouco, né? E vou colocar no fundo da nossa garrafa. Agora, na parte interna, ele vai ser o primeiro a ser colocado. Vou pegar mais um pedacinho de algodão, vou abrir esse nosso algodão e vou, ó, preencher internamente a nossa garrafa. Primeira camada do nosso filtro foi a gaze, externamente. A segunda camada do nosso filtro agora está interno na garrafa, o algodão. Vamos adiante? Quem que é o próximo da lista? Próximo etapa, quem vai ser o próximo na filtragem? A nossa areia. Então, você vai preencher, vai colocar a areia sobre o algodão. Olha lá. Espalha bonitinho, deixa tudo certinho, tudo retinho. E agora, ó, vou levantar para mostrar para vocês. Gaze externo, algodão e areia. E nós vamos agora para a nossa próxima etapa. Quem é? Vocês lembram? O cascalho, né? As pedrinhas. Então, eu vou colocar com cuidado para não destruir o que eu já tinha feito anteriormente, né? Se jogar as pedrinhas, o cascalho, vai sair a areia do lugar. Todos esses materiais, eles são o quê? Filtrantes, porosos, onde eles vão segurar, reter essas impurezas que tem na minha água. Então, olha lá. Vamos ver como que ficou a nossa construção do nosso filtro? Olha as camadas. Externamente, gaze vai atuar como filtro, algodão, a areia e o cascalho. Próxima etapa, volto com a parte B, que é como se fosse um copo, e coloco a parte A sobre ela. Você acredita que o nosso filtro está pronto? Olha que legal! Simples, caseiro. Lembrando, este filtro não substitui o tratamento da água. Aqui a gente está fazendo uma experiência. Não significa que qualquer água que você tiver contato, você vai colocar neste filtro e vai poder beber. Não, 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 não. Cuidado, não vai beber essa água no final do processo. Vamos adiante? Olha o que eu trago para vocês. A água barrenta. Fabiano, como que você preparou essa água barrenta? Eu fui no quintal e peguei a água, né? Coloquei a água num copo e coloquei um pouquinho de terra. Vou mexer para vocês verem, porque decantou, né? Foi ao fundo do copo.
Então, percebam a coloração dessa água. Agora, devagarzinho, eu vou colocar esta água no nosso filtro. O que vai acontecer no final do processo? Observem lá embaixo, lá no copo, na parte B da garrafa. Será que a coloração vai ser a mesma? Comparem o antes e o depois. Tenham paciência, demora um pouquinho para filtrar. Já coloquei toda a minha água. Então, ela vai demorar, porque essa água ela vai passar por várias camadas, né? Vai passar pelo cascalho, pela areia, pelo algodão, pela gaze, até ser recolhida nesse depósito que é aqui na parte B. Então, percebam como ela vai demorando. E a mesma coisa que acontece com aquele filtro de barro que eu trouxe na nossa notícia. Quem tem ele em casa, você coloca a água por cima e você já não pode beber a água, porque ela tem que passar pelo processo de filtração naquela vela. Então demora um tempinho. E a mesma coisa acontece na ETA, na estação de tratamento da água, da captura da água do rio, ou de um lago, ou de uma outra fonte. Passar por todas aquelas etapas demora um certo período de tempo, como está aqui acontecendo conosco. Então, percebam, no final, no depósito aqui do nosso potinho, como que está a coloração da nossa água? Então, viu que legal como o nosso filtro funciona? E a gente construiu com coisas simples que a gente tem na nossa casa. Bom, espero que você tenha conseguido junto comigo. Eu vou limpar aqui um pouco a minha bagunça e vou fazer um comparativo. Eu vou coletar essa água que está aqui e colocar num copinho para facilitar a visualização e a gente vai fazer um antes e depois. Então, eu vou dar um tempinho para eu limpar o meu espaço aqui, você limpar o seu espaço em casa e eu já volto. Então, sexto ano, você gostou de fazer esse filtro tanto quanto eu? Eu adorei fazer o filtro. Eu espero que se você tenha conseguido fazer junto comigo, tenha dado certo como o meu aqui na bancada. Se você vai fazer esse experimento depois na sua casa, não tem problema. Lembrando, converse com o seu professor, converse com a sua professora, porque essa atividade ela pode ser avaliativa. Mostre para a sua professora. Mostre para o seu professor. Por isso que a gente está pedindo para você fazer esse registro fotográfico. Então vamos olhar aqui na nossa bancada como foi o antes e o depois? Então aqui eu tenho o nosso filtro construído, montadinho como vocês fizeram. E olha a água como ela era antes. Vou até mexer. Olha lá, ó. Olhem a cor. Né? Um aspecto amarronzado, porque eu peguei um solo bem escuro. Percebam o depois. Olha a diferença de coloração. Então, olha como essas estruturas porosas, a gaze, o algodão e outras estruturas que vão reter as impurezas, como a areia, que também é porosa, e as rochas, seguram essas partículas que estavam presentes nesse solo. Olha a diferença de coloração. Mas lembrando, eu não posso pegar esse copo, esse becker e beber essa água. Ainda ela está um pouco turva. Ainda ela pode conter um agente patogênico. Ela está clara, ela está transparente. Ela pode, não tem cheiro, não ter um gosto.
mas ela pode apresentar algum agente que me cause alguma doença. Lembra aquelas aulas que eu falei de cólera, falei da leptospirose? Então eu posso, ao ingerir, estar levando para dentro do meu corpo algum agente que me faça ficar doente. Então não é para beber essa água. Qual que é a intenção de fazer esse filtro? Mostrar para vocês a etapa do processo da filtragem da água. Mostrar o antes e o depois. Legal, né? Já que eu falei do antes e depois, eu vou propor para vocês duas atividades. Vamos acompanhar aqui na tela comigo? A primeira atividade, ela está muito relacionada com essa imagem, com a figura que está na nossa bancada. Então diz assim, eu quero que vocês copiem no caderno de vocês. Compare o aspecto da água antes e depois de passar pelo filtro de garrafa PET construído por você. Registre suas observações através de desenhos. Então olha que legal, eu coloquei um copinho antes e coloquei um copinho depois. Se vocês perceberem essa atividade 1, é a mesma coisa que eu estou representando aqui na nossa bancada. Então, você vai copiar, eu vou dar um tempo para vocês copiarem esta pergunta. Mas como que vai ser o desenho, Fabiano? O desenho antes é esse aqui. Escolha uma cor de lápis de cor, ou de canetinha, ou de outro material, que represente a coloração original da água, antes de passar pelo processo de filtragem. E o copinho depois, olha a coloração que ela se apresenta. Então, se eu fosse fazer essa atividade, como que eu ia representar este copo e este copo? Então, eu vou dar um tempo para vocês copiarem e eu já volto. Ótimo! Atividade 1 copiada no seu caderno e eu não vou corrigir com vocês porque eu já mostrei a resposta para vocês na bancada quando eu mostrei a coloração da água que eu coloquei no início e que eu coletei no final do nosso processo de filtragem. Vamos para a pergunta número 2? Ela diz assim, explique a seguinte afirmação. Então eu trago uma frase e ela é verdadeira. A água obtida pelo processo de filtração no seu filtro de garrafa PET ainda não pode ser consumida. É verdade, ela não pode ser consumida. Você lembra por quê? Eu acabei de falar quando mostrei. Percebam a coloração desta água. Embora ela esteja quase transparente, ela pode conter agentes patogênicos. Então, aquela afirmação da frase, que esta água aqui, após a filtragem, não pode ser consumida, ela é verdadeira. Porque pode conter agentes que vão causar doenças, agentes patogênicos. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem essa segunda pergunta e eu volto para encerrar nossa aula de hoje.
Ótimo! Atividades copiadas no caderno. Eu espero que você tenha gostado da nossa Semana do Conhecimento. Quanta coisa legal que você aprendeu, você relembrou comigo e construiu um material. Então eu vou esperar as suas fotos, eu vou esperar que você me marque com a sua imagem da construção do seu filtro caseiro de garrafa PET. Se cuidem, bons estudos e até a nossa próxima aula Paraná. Tchau, tchau!